Tô até preocupado agora se ela fizer realmente o meu bolo no aniversário. Eu queria colocar uma porta de correio bem aqui. Tá legal, ainda dá tempo de fazer isso. A hora é agora. Não que vai estragar, ninguém vai reclamar, né? Mas ela ficar falando, não, vocês têm que ver quanto eu gastei para fazer esse bolo, né? Porque comigo... Boa noite, pessoal. Doutor Hélio Baguete, quanta honra. Acho que não sei se... Acho que agora vai. Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, dá um aceno aí para mim, gente, por favor. Estou cumprimentando, tentando cumprimentar todos vocês aqui. Sim, obrigado, Bia. Obrigado pela... Alto e claro, Hélio, meu querido, prazer ter você aqui, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, Vitor, ótimo, bom saber. Obrigado pela presença de todos vocês. Então, estamos iniciando agora, esperando o pessoal entrar um pouquinho ainda. Dá um tempinho para o povo assumir seus postos. Hélida, já vou te chamar, tá? Eu tô só esperando um pouquinho o pessoal entrar. E aí eu já vou pedir um favor para vocês, meus amigos. Quem puder, já sentar a mão nesse aviãozinho aí, ó, e mandar a live para as pessoas. Mandar live para as... Karen, beijos, minha querida. Mandar a live acontecendo aí para mais convidados. Acho que essa live hoje vai ser importante por vários motivos, né? Eu já queria fazer essa live há um tempo. Já havia convidado a Elida há um tempo, aliás, na verdade... Gostaria de convidar todos vocês da imagem, né? Vocês são os nossos... O pessoal da imagem que está aqui. Que vocês são os nossos grandes oráculos, muitas das vezes. Nos ajudam, nossa verdadeira muleta, porque vocês nos ajudam bastante. O pessoal do diagnóstico por imagem, importante ferramenta de auxílio para a gente. E aí a gente tem duas questões, né? Muitas das vezes a gente envia querendo a solução, que vocês resolvam os nossos problemas, eu confesso. Eu faço isso, às vezes esperando... Ih, acho que eu travei. Não, agora eu destravei. Às vezes a gente envia esperando que vocês nos auxiliem bastante. Mas existe um outro lado da moeda, né? Sobretudo se a gente tiver clínico aqui, daqui a pouco eles vão estar entrando... Sobretudo quando a gente está falando de clínico. Muitas das vezes pede-se o clínico de uma solução através de uma imagem, através de um resultado de imagem. Mas muitas das vezes a solução bate, né? Ou pelo menos... Oi, Rê! Um beijo, meu amor. Obrigado por prestigiar. Mas muitas das vezes a imagem vem bater na porta, né? Do clínico ali de graça, dizendo, olha, tô aqui, olá, tô aqui. Olha o meu aspecto, olha a minha vesícula, como é que tá. E muitas das vezes o clínico acaba deixando passar desapercebido. Então, a ideia dessa live hoje é justamente a gente tentar, ao máximo, ajudar a todos os clínicos. E quando eu falo clínico, não é só clínico geral, né? Porque toda e qualquer pessoa ligada a alguma área específica da medicina veterinária precisa ser, sobretudo, um clínico, né? Então, a quem lida com o dia a dia com diagnósticos, precisar passar um diagnóstico para um cliente, o que a gente pode esperar nos exames de imagem para nos ajudar a elucidar algumas coisas ou favorecer que a gente pense em algum diagnóstico, em alguma doença, aliás, específica.
Vou trazer aqui Vitor Molina, meu querido, a sumidade da radiologia também, obrigado pela presença. Tô vendo que vocês resolveram, que vocês... Cadê a Elida? O perfil da VetCare, tem que entrar, deixa eu achar o perfil agora. Vocês combinaram, né? O pessoal todo da imagem combinou para entrar todo mundo junto. Acho que está imperando a imagem aqui. Elida, não tô achando o perfil. Ah, não, peraí, acho que eu achei. A nossa convidada. Oi. Olá, meu amor, tudo bom? Que Tudo delícia! bom? Pois é, só você Muito mesmo. bem-vinda! Obrigada. Fiquei Gente, muito feliz pelo seu aceite. como eu fugi desse aceite. Eu sei, mas acontece que eu sou o quê? Persigo, gente. Escorpianos, eles são assim, eles perseguem, eles cismam, a gente vai atrás até a pessoa dizer sim. Não tem jeito. Só por você, meu amigo, só por você. Ale, obrigado mais uma vez pela presença também, Alexandre. Gente, deixa eu fazer as honras e apresentar minha convidada aqui do dia. Certamente outras pessoas, o pessoal vai entrando aos poucos, mas eu já vou dando início. Aliás, eu não marquei a hora, mas acho que eu entrei 9 horas certinho. No relógio, acho que eu entrei 9 horas certinho. A Elida Mannheimer, a Elida, ela é formada pela Unipli em 95. Ela atua em clínica médica e radiologia do Hospital Universitário da Unipli de 96 a 98. Fez estágio em medicina interna e clínica médica na Califórnia em 1998. Tem especialização em ultra pelo IVI em 2000. Mestrado em ciências biológicas pelo Fundão em 2009. Pós-graduação em radiologia pelo IVI em 2018. Desde 2000 trabalha no setor de ultrassonografia, é sócia da Clínica VetCare e responsável pelo setor de imagem da Clínica VetCare, tem publicações e tem capítulo de livro escrito. Falta mais alguma coisa? Tá bom. Maravilhosa, vergonha, gente. vergonha. Olha isso. Olha o nível das pessoas que eu trago aqui. Gente, Elida, estava falando, eu acho que você já estava aí, porque eu acho a importância que a gente vê, né, na imagem, porque, na verdade, vocês servem como grandes muletas para a gente, né, e são totalmente indispensáveis aí na caracterização de algumas doenças, vocês dão muitas dicas para a gente sobre que caminho, na verdade, trilhar. Às vezes chega um endocrinopata, ou pelo menos suspeita de endocrinopatia para mim, encaminhado, mas não é um animal que tenha muita sintomatologia, ou pelo menos o clínico que encaminhou não sugeriu nenhuma endocrinopatia, e durante o exame a gente não observa muita coisa, ou pelo menos sinais que se interseccionam, né, nas endocrinopatias, sinais presentes em uma endocrinopatia e presentes em outra também. E seguramente eu sempre recorro à imagem, porque ela pode me dar um norte, dependendo de algumas alterações que esses pacientes venham a apresentar. E a ideia hoje aqui é a gente bater um papo, da gente tentar, a partir da sua experiência, esclarecendo um pouco para a gente, elucidando, né, um pouco sobre que caminhos a gente pode tomar, ou seja, a partir o que você, na sua prática, observa dentro de algumas endocrinopatias, o que a gente poderia esperar encontrar em alguns órgãos específicos, ou, enfim, numa varredura total do abdômen, o que a gente poderia esperar no aspecto sonográfico desses órgãos, para que a gente comece a pensar, olha, provavelmente isso pode ser uma endocrinopatia, deva ter um envolvimento de uma endocrinopatia, ou eu vejo muito isso numa endocrinopatia XYZ. E aí, eu já queria começar te perguntando quais são os órgãos mais comumente afetados que você percebe nas endocrinopatias? então vamos lá. Tipo assim, eu acho que o início dessa conversa, a gente tem que começar lembrando um pouquinho, né? Que eu acho que isso é um conhecimento geral.
um bom radiologista tem que ser um bom clínico, né? Então, eu acho que a maioria dos radiologistas podem falar, né, que o pessoal pede, né, solicita ultrassom, solicita o raio-x, não falo mais nada, né? Tem alguns, tem alguns colegas que ainda chegam e falam assim, ó, com ênfase em tal coisa, como se a gente só fosse olhar aquilo. Mas, assim, pelo menos dá uma pista, né? Ela está suspeitando ou ele está suspeitando de tal coisa. Então, mas, enfim, eu acho que o início do exame radiográfico está no decúbito, está lá na hora que o animal entra, enquanto você está fazendo lá, botando em decúbito, fazendo tricotomia e seguindo aquele iniciozinho, o bate-papo com o cliente. Né? Isso aí eu acho que é fundamental. Quando você me pergunta quais os órgãos afetados numa endocrinopatia, é complicado a gente falar isso, né? Assim, Que pergunta do milhão, né? Pois é, porque não tem aquela coisa assim, não, aquela coisa patognomônica, né, do endocrinopata. Porque a impressão que eu tenho muito é que busca-se nos exames de imaginologia uma resposta fim para o diagnóstico. Às vezes a gente vai dar um monte, assim, né? Um monte de coisa errada que vai acabar afunilando num tratamento só. Mas se eu tiver que, assim, você falar assim, qual o órgão que eu normalmente vejo em todas as endocrinopatias com alteração é o fígado, né? O fígado é o grande... De longe, né, Lida? É de longe, assim, inclusive, eu acho assim, quando eu começo a ver, lógico que, né, que o fígado, por ser o grande, né, o mor, né, dos órgãos abdominais, assim, ele tem um outro problema que ele pode, às vezes, passar uma má impressão, né? Então, você chega lá e você olha assim, é um fígado com um aumento de eco, né? Hiperecogênico, né? Tem mais retorno, é mais um pouquinho branquinho, né? Tem mais para cinza claro do que para cinza escuro. Se você estiver usando tons de cinza, né, no aparelho. Pode ser só porque o animal é gordo. Não necessariamente ele tem uma lesão, né? Então, tipo assim, o fato do animal ter um aumento de eco no fígado vai desde uma lipidose, esteatose, colangiopatia, cirrose, fibrose, endocrinopatias, né? As hepatopatias endócrinas, né? Esteroidais, as tireoidopatias, enfim, secretivas, até obesidade, idade. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, tipo assim, lógico que é um órgão que a gente tem que vasculhar bem, não esquecendo de todos os lobos, ele não é um órgão de uma ponta só, né? Não é uma coisa só, não esquecendo de olhar os vasos, não esquecendo de olhar todas as características ultrassonográficas dele. Mas, assim, um bom relatório, você tem que olhar tudo, né? Assim, por mais que tenha algumas coisas que você tem os bigs, né? Os grandes, os big five lá, mas você tem que olhar tudo, né? Não tem essa de um que vai te dar a resposta que não vai dar. Perfeito. Uma coisa que você falou muito interessante, importante, na verdade, é que a imagem ela não vai te dar, as alterações não são patognomônicas, né? Elas estão ali para te auxiliar, obviamente, por isso é um diagnóstico de suporte, de apoio, mas elas não são alterações patognomônicas. E aí, já pegando um pouco do gancho no que você falou sobre ecogenicidade, algumas alterações de ecogenicidade dos órgãos, já te pergunto para a próxima pergunta, que é: qual que é a relação entre ecogenicidade e gordura? Como é que se apresenta no que diz respeito à ecogenicidade quando a gente tem gordura associada? Aumenta. Do mesmo jeito que aumenta nas hepatopatias, do mesmo jeito que aumenta nas hepatopatias esteroidais ou qualquer outras. Lógico, tipo assim, a gente está falando de eco, né? A gente não pode só falar em eco e fígados, né? Você tem que ver contorno, tem que ver borda, tem que ver ecotextura, você tem que ver as inserções dos vasos, se tem sinuosidade, se não tem, de preferência, se der para pelo menos avaliar o diâmetro dos grandes vasos, né? De saída e de entrada. Então,
é um conjunto, evidente. Assim, quando Aham. você tem uma infiltração gordurosa, uma gordura num animal obeso, a maioria das vezes que você vai ver somente um aumento de eco. Né? É o que acontece muito nas lipidoses felinas, né? Você vê um Uhum. baita de aumento de eco. E dependendo da cronicidade ou né, da fase que você pegou aquilo ali, você pode ter aumento do órgão também, ou até mesmo diminuição. Aí você começa a entrar nas cronicidades do caso. Mas a gordura, o aspecto hepático dele vai ser vai ser aumento de eco, né? Basicamente. Momento. Joia. Só respondendo aqui, a Lê Shecheb, sim, viu o seu. Ela fala que o animal dela, a cachorro dela, algumas vezes precisa fazer uso de corticoide porque ele entra em crise alérgica, e isso pode afetar órgãos. Sim, pode. E pode também levar a doenças endócrinas, tá? É É, importante deixar claro que a cortisona ela tem seu ônus e seu bônus e seu ônus também. Bom, vamos falar de um assunto que eu amo demais. Essa glândula eu amo de paixão. Eu acho que ela é minha. Minha preferida, minha favorita, eu gosto muito dela, que é a adrenal. E aí a gente muito se conversou, né, muito se falou, acho que durante muito tempo, inclusive, a gente teve uma certa dificuldade de delimitação dessa glândula, de tamanho, se cão de grande porte tem o mesmo tamanho que cão de pequeno porte, qual que é o tamanho normal, qual que é o polo que eu preciso estar olhando para saber se ela está aumentada, se ela está diminuída. Quais são as alterações? A gente vê já alguns estudos, né, há algum tempo sendo publicados no sentido de dizer para a gente, olha, a alteração nessa glândula sugere que eu tenha um aumento de tanto, dependendo do tamanho do animal, ou uma alteração na sua na sua aparência geral, na sua relação córtico-medular. E que glândula eu estou falando? Obviamente da glândula adrenal. E aí eu queria te perguntar, nas alterações que indicam disfunção adrenal, tá? Como é que a gente pode perceber o que chama a atenção quando a gente tem alteração na glândula adrenal? E aí eu estou falando, me referindo a tamanho, relação córtico-medular, e o que você considera como tamanho normal de adrenal? Uhum. Então, vamos lá. Como você falou bem, existem trabalhos, né? Até pouco tempo atrás, a adrenal nem era vista, né? Tipo, assim, eu sou da época do Aloquinha. Aloquinha, assim, você não Deixa eu via, só você te via... interromper para uma coisa. Uhum. Gente, eu sempre digo que todo mundo precisa ter. Aliás, isso eu aprendi com a Renata, estou parafraseando a Renata, mas eu só vou trazer uma adaptação. Todo mundo precisa ter um imaginologista de estimação. Eu tenho alguns e quero dizer que a Hélida é uma delas. Eu amo de paixão o trabalho dessa mulher, acho ela incrível. Então pode continuar. Ah, obrigada. É recíproco, é recíproco. Adoro pegar seus pacientes também, seus clientes são maravilhosos. Então, e é bom que já vem bem encaminhado, né? Você já vem quase com o diagnóstico, né? Fala assim, ó, você vai achar, tá? Tá bom. Então, vamos lá para a adrenal. A adrenal é um daqueles órgãos que o pessoal que está começando o ultra até ama, né? Fala assim, via adrenal. Eu acho que Uhum. hoje em dia, assim, é uma obrigação você enxergar as duas adrenais. Assim, quando você não enxerga Perfeito. alguma delas, eu acho até que é um dos motivos de você encerrar o exame. Né? Você chega, olha, não consegui enxergar, então... Aí depende do trabalho de cada um, né, Rodrigo? Tipo assim, cada um trabalha de um jeito, né? Ó, não consegui enxergar os dois, volta tal dia que a gente vai repetir, ou então volta tal dia que eu faço complemento de exame, mas eu acho que hoje em dia, com os aparelhos que se tem hoje em dia, é uma obrigação nossa ver as duas adrenais. Uhum. Tamanho, você vai achar realmente artigos aí, né, vários. Né? Então, quer dizer, cada um segue o artigo, aquilo que está mais perto da sua realidade clínica. Né? Não Uhum. adianta eu aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul, a minha casuística é totalmente diferente dos colegas do Nordeste, do Sul. Os animais são diferentes, a alimentação é diferente, as doenças são diferentes, o tratamento, tudo é muito diferente. Eu sigo 3 autores para tamanhos de adrenal. 2 em cães e 1 em gato. Né? Eu acho que o Combs é o que todo mundo
praticamente uso em gato. Cão, assim, se eu pego um cão, tem autores que dividem por peso, né? Tem autores que dividem por raça. Eu costumo pegar mais ou menos por tamanho. Então, tipo assim, se eu pego um cachorro pequeno, maltês, poodles, esses animais menores, assim, até 0,5 centímetros, jovem assim, adulto, né? Eu considero Certo. normal 0,5 centímetros. Fato. Acima de 0,74, até animal até 30 quilos, mais ou menos, acima de 0,74, é aumentado. Eu já considero aumentado. E acima dos 30 quilos, já vira para o 0,8. Assim, isso eu vou te falar, assim, da minha rotina. Eu não achei comprovação científica para isso, mas, tipo assim, Chow e os retrievers sempre me dão surpresas, sabe? Que eu vejo... desculpa, eu estou falando do 000, comprimento de polo caudal, desculpa. Eu estou falando de comprimento de espessura de polo caudal. De polo caudal. Que já foi meio que preconizado, que tem a maior sensibilidade e especificidade para as doenças adrenais. Chow e retriever na minha rotina é uma surpresa sempre. Por mais que eu siga os 0,8 de espessura máxima, eu vivo pegando Chow e retriever com 1, e que eu peço para vocês dosarem para a gente tirar a prova dos 9 e sempre da normal. Então, são duas raças que me pegam um pouquinho, aí eu começo a ter que prestar atenção em outras coisas. Eu tenho as relações, a corte medular, eu tenho os bordos, eu tenho as relações com as estruturas, com a gordura periférica, então eu tenho que começar a prestar atenção em outras coisas, né? Para poder ajudar no diagnóstico. Mas o tamanho que você está me perguntando, eu basicamente em cão eu uso isso, para gado eu uso combis, então a espessura mais ou menos de 3 a 0,4 centímetros de espessura. Aí vem uma pergunta que vem sempre em congresso, em cursos e tal. E essa diferença dessa margem? Porque entre 0,5 a 0,7, 0,6, você tem 0,2 centímetros, que é coisa pra caramba, são 20 milímetros, entendeu? Sinceramente, isso aí é estudo do caso, estudo do animal como um todo. Você pegou um poodle adulto, não velho, você tem com 0,58, 0,54 centímetros de espessura de polo caudal do adrenal. Vai ver o fígado como é que tá, vai ver se ele está com muita ecogenicidade, entendeu? Vai procurar um pouco mais para ver se tem... E olha o animal também. Vai conversando, você conversa com o cliente, isso ajuda o seu diagnóstico ultrassonográfico, né? Então, você vê aquela barriga enorme, aquela pele fininha, o cliente falando, pô, meu animal urina pra caramba, bebe água pra caramba, tá comendo igual um louco. Gente, 0,55 para esse animal é uma hiperplasia de adrenal, né? Aí daí é uma discussão dos relatórios. O que você faz no relatório? Porque no relatório ultrassonográfico você tem que falar aquilo que está comprovado cientificamente. Né? Então, eu tenho que colocar realmente nesses animais, eu tenho que descrever no meu relatório que, olha, é um animal de 10 quilos, eu tenho 0,58 de espessura, 0,60 de espessura de polo caudal, então ele tem uma hiperplasia glandular, tá? Só que esse animal, você olha para ele não tem cara de hiperadreno. Eu vou deixar sair um relatório assim na minha sala? Não vou. Eu vou pegar o telefone e falar, Rodrigo, olha só, esse cara, ele tem uma hiperplasia de adrenal, mas ele tem uma relação córtico-medular linda, ele tem uma adrenal linda, maravilhosa. Você vê o vaso entrando, fênico lindo, direitinho, sem espessamento. Você vê tudo direitinho. Então, vamos ver aí como é que vai ser? Me fala como é que você vai dosar, vamos dosar essa glândula, vamos dosar esse hormônio, vamos ver, me dá um feedback, vamos acompanhar, vamos fazer o follow-up disso aí, porque pode ser que agora você esteja pegando, porque, tipo assim, gente, agora é minha hora de babar. Eu trabalho só com gente boa. Cara, o pessoal que trabalha lá na clínica é 10, o Rodrigo é maravilhoso, entendeu? Então, tipo assim, há uma troca disso aí. Eu pego às vezes, eu vou pegar uma revisão de um colega lá, quem trabalha no ultrassom lá, a Letícia, a Ju, as duas Jus, né? A Mariana,
são pessoas muito boas, eu pego uma revisão delas, então, tipo assim, é legal, é gostoso. E esse feedback com o cliente, com o colega da radiologia, é um feedback muito importante. Pô, vem cá, naquele dia que você viu aquilo ali, como é que estava? Sabe? Você achou o aspecto córtico-medular muito alterado? Porque agora eu estou começando a ver um pouco alterado. Enfim, esse feedback é muito importante, não só os tamanhos, entendeu? Eu fico muito preocupada com o clínico, muito presa a tamanhos, aos laudos, relatórios de hiper e hipo. Hipo, então, nossa, hipo é inacreditável, porque assim, é menos de 0,3, 0,2, você pode considerar um hipo de espessura, né? Mas aí, dá uma olhada no tamanho também, entendeu? Porque às vezes você tem ali no limite 0,3, mas eu tenho um tamanho de 1,5, 2, sabe? Fica atento, assim, não se deixa bater só pelo tamanho. Então, olha o resto, é um órgão que tem, vai te dar outras, é uma estrutura que complexa, assim, ele não é só tamanho, ele é eco, ele é com textura, ele acompanha as outras coisas, né? Vai dar uma olhada no fígado, dar uma olhada nessa vesícula, ver como é que ela se apresenta, qual animal que você está vendo, é um gato ou um cachorro, né? Então são dois animais, a gente não é médico que trabalha só com o ser humano, né? A gente trabalha com espécies diferentes. Então a gente, tipo assim, veterinário de 5 anos é inacreditável, né? Devia ser 5 anos para cão, 5 anos para gato. É verdade. Então a gente tem que fazer milagre, né? Enfim, não se prenda só ao tamanho. Lógico que é importante, né? O feedback, o tamanho é importante, mas os relatórios às vezes tem que seguir o tamanho que os artigos falam. E só o tamanho não é diagnóstico de hiperadenocorticismo ou até de tumor. Tem adenocarcinomas que você não tem hiperplasia de adrenal. E aí? Como é que você vai fazer? Entendeu? Eu já peguei infiltração de adrenal direita em cava, infiltração de parede, que não tinha hiperplasia. Me explica. Como que um tumor sem hiperplasiar estava invadindo a parede de vaso? Né? Então, quer dizer, era um cliente muito interessante para fazer tomografia, né? Infelizmente, a gente não consegue pelo custo, né? A gente não consegue, às vezes a gente não consegue convencer. Mas ia ser maravilhoso a gente fazer uma avaliação tomográfica para ver, porque se for um trombo exatamente naquele lugar, que azar, né? Que azar, porque os trombos normalmente de cava são por dificuldade de fluxo, né? O adrenal aumenta, pressiona a cava, o fluxo fica naquele turbilhão, vai formando aquele trombo, e aí você tem até dificuldade ultrassonográfica de você diferenciar o trombo da infiltração. Né? Diferente em gato, porque gato é muito difícil você ter trombo. Normalmente o gato é por obstrução de vaso, né? Tanto que tem aquela síndrome de... Aí vocês que falar bonito, né? Barchiati, sei lá como é que fala, né? Que em gato tem, que dá aqueles edemas de membro, quando você vai ver é um tumor de adrenal, né? Principalmente direito. Mas, então, tem que tomar cuidado com isso, né? De ficar só ligado no tamanho, assim. O fato de você descrever no relatório um tamanho normal, com uma perda de relação córtico-medular, é importante também. E é uma coisa a ser levada em consideração, é uma coisa eu acho que vale a pena você chegar para o colega e falar, olha, o relatório está todo bonitinho, sem negrito, né? Relatório sem negrito é maravilhoso, é saudável. É verdade. Preste atenção nisso, que isso aí está me chamando a atenção, esse fígado não está legal, sabe? Então, essas coisas são importantes ser levadas em consideração. Perfeito. Só para te dar um respaldo do que você falou da sua percepção quanto à questão do chow-chow, de retriever, que geralmente quando você vê, né, confrontada com uma glândula maior que 0,8 e que o animal não tem clínica nenhuma, não tem menor aparência, enfim, ou simplesmente não os exames diagnósticos eles dão negativos, mas isso é uma discussão que a gente também tem aí, falando da parte clínica, porque a gente toma um certo coió dos nossos exames e a discussão hoje é se, porventura, os nossos valores de corte não estão ultrapassados. Justamente porque a gente tem alguns pacientes pega pacientes com algumas características de hipercortisolemia e a gente testa, faz todos os exames que a gente tem disponível e eles dão negativos. Então a gente não sabe, a gente discute hoje se os nossos valores de corte
não estariam ultrapassados. E pode ser, inclusive, que, de repente, esse chow-chow, esse retriever, se a gente tivesse um valor de corte diferente, talvez eles entrassem e corroborassem com a sua percepção. Falando, então, como você falou já citou vesícula biliar, que esse é um outro assunto que eu gosto bastante, porque durante muito tempo, né, Hélida, a gente inclusive em estudos, né, falavam sobre a importância praticamente zero de vesícula biliar no que diz respeito à alteração no sentido, por exemplo, lama biliar. A gente lê ainda muito trabalho antigo, principalmente, falando sobre é uma questão, por ser assintomática, não tem uma importância clínica, justamente por ser assintomática, enfim. E hoje a gente tem uma certa mudança de paradigma, mudança no cenário, onde a gente já tem publicações falando de uma relação direta entre a alteração de vesícula biliar, e aí eu estou falando de lama biliar, eu estou falando de mucocele, traçando uma relação, uma associação direta, positiva, entre endocrinopatias, sobretudo hiperadrenocorticismo. E aí eu te pergunto, o que você acompanha na prática quando você tem, ou falar um pouquinho sobre a relação de endocrinopatia com vesícula biliar? O que você acompanha na prática? Você vê muita alteração de vesícula biliar nos pacientes endocrinopatas? Sim, sim. A vesícula é uma coisa muito, muito, muito legal você ter levantado isso, assim, que é uma coisa que quem faz gastro na VetCare é a doutora Débora Lins, né? Eu não sei se ela está aí, que eu não estou acompanhando aí. Não está aqui ainda não. A gente conversa muito sobre isso. Assim, vesícula é um órgão que eu acho que sempre foi muito subvalorizado. Na época, mais ou menos, no início de 2005, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a pedir muito o Gama GT, né? Eu falava assim, pô, gente, dose Gama GT, dose Gama GT. A gente não tinha os aparelhos ainda muito bons como hoje, não dava para medir parede de uma forma muito legal. Mas só quem tinha muito din-din na agulha para comprar aparelhão. Mas vesícula é uma coisa assim que eu acho que, do mesmo jeito que acho que em medicina humana o pessoal super demais, super valoriza, tudo faz retirada de vesícula para tudo e um pouco mais, né? Eu acho que a gente sube um pouco, até pelo medo da própria. Então, tipo assim, minha rotina, né? Assim, falando praticamente. Se eu vejo lama em gato, eu já arrepio o cabelo. Né? Vi lama em gato, eu já fico meio tensa. Tem gente. Também. Tem gente, assim, eu vejo estudos e já conversei com umas pessoas que começaram a avaliar volume. Eu confesso que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de começar a fazer, acompanhar volume de vesícula biliar. Já tem relatos e já tem artigos publicados de volume, já tem índices de normalidade de volume em cão e gato. E é uma coisa que eu acho que, tipo assim, eu tenho muita vontade de começar. Os aparelhos têm, você consegue fazer avaliação volumétrica nos aparelhos, não tem menor dificuldade, é uma coisa muito simples hoje em dia de fazer, só que não está na rotina. São umas coisas assim que às vezes é uma coisa ruim, essa palavra de não estar na rotina é uma coisa que me incomoda um pouco, porque a gente acaba por não estar na rotina não fazendo. E se a gente não faz, a gente não mostra para o colega que tem, e o colega também não faz questão. E aí a coisa vira uma bola de neve. Eu acho importante. Gato com lama, eu fico tensa. Mesmo se eu tenho uma espessura normal de parede, mesmo que ele esteja dentro do 0,1 centímetros de parede, menos de 0,1, eu fico tensa com gato com lama. Sempre que tem lama, eu ligo, falo, dá uma olhada, esse gato está com lama biliar. Mesmo não tendo, porque o cão, os ductos biliares, normalmente não ficam espessos, só quando tem uma obstrução mesmo séria, você vê espessamento grande, ou um negócio muito, muito, muito sério. Gato, ele espessa fácil, e a gente tem a platinossomíase também, né, que tenha... Mas lama em gato é perigoso, é bem perigoso. Isso eu tomo muito cuidado. Cão acontece. Às vezes você vê cão com, né, inclusive relato, muita coisa em livro e em pesquisa falando, cão obeso, cão idoso, cão sedentário, cão com jejum prolongado, que pode ser normal. Tudo bem, pode ser.
pode ser normal, mas eu acho que aí tem um limite, que é o que a gente volta no volume. Você tem um limite do tamanho da vesícula biliar. É normal até quando? Até em que tamanho, né? Aí você fica meio que no olhômetro, né? Que eu fico falando para a Débora, ó, tô achando essa vesícula meio grande, hein? Toma cuidado que essa vesícula é meio grande, não consegui nem ver a saída de ducto dela, hein? Aí a gente começa naquela discussão. Então, tipo assim, vesícula, lama, em cão, apesar de ser uma coisa que a gente vê na rotina grande, é importante avaliar parede, saída de ducto, tamanho da vesícula e, sim, vai na adrenal. Você não pode deixar passar a adrenal. Não pode. Você tem que ir na adrenal. Não enxergou a adrenal, marca no outro dia, mas você tem que ver. Outra coisa legal, isso eu já tive possibilidade de fazer, infelizmente não é sempre, de avaliar o cão jejum e pós-jejum. O cliente, o que acontece? Hoje em dia, a relação proprietário-cão está uma coisa muito legal, né? Assim, e o pessoal fica preocupado com o jejum pré-exame ultrassonográfico e leva um pouquinho de comida. Não sei se já aconteceu duas vezes. Sim. Aí daí vai lá e faz o exame. Eu vi o exame, não sei o quê, fiquei com aquela vesícula mal. Eu falei, pô, você trouxe a comidinha para ele? Trouxe. Então foi assim, vai lá dar uma comidinha para ele e volta. Já que teve eu já tive essas oportunidades, foram muito legais. Foram poucas, infelizmente. E deu para confirmar isso aí. Alguns, sim, pós-administração de alimento, você vê a vesícula esvaziar um pouco e você vê diminuir um pouquinho essa espessura. Mas aqueles que você vai ver uma GGT aumentada, a fosfatase alcalina aumentada, você não vê. Você vê que a vesícula continua. Eu vi um estudo falando sobre isso. Um estudo falando sobre isso, exatamente da avaliação de volume pós-administração de alimento. Né? Isso é legal. Mas sim, todos os endocrinopatas, você tem que dar uma olhada especial na vesícula, e eu confesso até que os nefropatas também, sabe? Assim, você tem, eu sei que não é o assunto de agora, mas tipo assim, eu tenho visto muita lesão de vesícula piorando muito rim, sabe? Muito. Você vê uma creatinina aumentando pra caramba, e aí a gente até brinca, né? Ô Igor, ó, o problema não é seu não, cara, o problema é da Débora, deixa a Débora resolver. É o Igor que faz a nefro com a gente lá, né? Então eu vou falar, ó, larga pra Débora que a creatina lamentada aí não é sua culpa não. Então tem que tomar cuidado, sim. A vesícula é um órgãozinho, é um órgão bem subestimado, né? As pessoas subestimado, sim. Então, os diagnósticos de mucocele, eu acho importante, até as graduações. As graduações são importantes, não é uma rotina veterinária, eu estou começando a colocar isso assim para a Débora, principalmente, porque ela tem, a graduação da mucocele para ela é importante, eu acho importante, mas é difícil assim, aquele degrauzinho entre colestase e mucocele tipo 1, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, sim, é muito importante. Maravilha, Hélida. Gente, então eu quero frisar muito essa questão que a gente discutiu agora sobre vesícula biliar, porque de fato isso é algo que a gente na prática está mais do que posto, né? A gente tem muita alteração de vesícula nos endocrinopatas e tem muito paciente já, como eu falei, né? Às vezes a gente vai atrás do pessoal da imagem para dar uma luz para a gente, e muitas das vezes essa luz já bateu na nossa porta em algum momento antes, a gente deixa passar. E uma delas é essa correlação positiva de alteração em vesícula biliar com endocrinopatia. E se tiver mucocele, então, eu apostaria todas as minhas fichas que tem um hiperadrenocorticoideu aí. E outra coisa, e aí isso é uma descrição, né, que vocês colocam bastante na Ultra, no laudo, e eu queria que você abordasse um pouquinho para a gente o aspecto de um fígado diabético versus aspecto de um fígado com sobrecarga esteroide. O que chama a atenção de vocês, ou quais são os pontos de interseção que vocês, para que vocês laudem dessa maneira? É um aspecto de fígado diabético, é um aspecto de fígado com sobrecarga de esteroide?
Eu confesso que eu não faço essa distinção, não. É, é, Aí eu acho que, de repente, é técnico dependente. Eu sei que tem colegas que fazem essa Uhum, distinção. Eu não costumo fazer essa distinção. Até eu tenho um pouquinho de medo de direcionar demais. Tipo assim, quantos diabéticos hiperadrenos você já pegou, sabe? Então, assim, ah, sim. eu não faço, eu não costumo fazer. Nos meus laudos, eu não faço esse direcionamento. Pode até que que eu ligue para né, para você, ou né, Uhum, chame no ramal, eu ligo, eu mando um áudio, falo, olha, tô achando meio estranho, vamos ver isso, vamos ver aquilo outro, mas eu, sinceramente, eu não uso essa terminologia nos meus laudos, entende? Não uso entendi. isso. Eu descrevo, posso até falar, olha, tem toda a pinta uma hepatopatia esteroidal, ou algum, mas eu não faço essa distinção, não. Joia. E Elida, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, isso foi motivo outro dia de discussão no grupo de endócrino. A gente tem a ocorrência de alguns tipos de cistites, né? Em pacientes diabéticos, as famosas cistites enfisematosas. Aham. Né? E aí a gente está falando de um quadro em que a gente tem uma hiperglicemia associada com baixa imunidade, mais diminuição de perfusão de tecido, com algum patógeno produtor de gás, tudo isso em conjunto pode acabar proporcionando um quadro de cistite enfisematosa. Aham. E aí a gente também recorre à literatura, quando a gente recorre à literatura, a gente percebe que essa cistite enfisematosa ela pode estar presente em algumas outras situações, não exatamente no paciente diabético. Relata-se sobre a função de proteína, principalmente a albumina, servindo como um substrato para bactérias produtoras de gás, enfim. O que eu quero te perguntar você vê, em alguma outra endocrinopatia que não a diabetes, cistite enfisematosa ou alguma outra situação, ou a diabetes o teu principal, o teu paciente, o diabético é o teu paciente principal a apresentar essa alteração? Essa alteração. Então, a cistite enfisematose, eu acho que, tipo assim, como eu falei antes, eu acho que eu trabalho com endócrino muito bons, sabe? Eu acho que vocês mandam antes de chegar nesse ponto, assim, porque as cistites enfisematosas ligadas ao diabetes, a gente pega normalmente naqueles animais que o pessoal ainda não fez o diagnóstico de diabetes, Entendi. né? Então, Uhum. quando já tem o diagnóstico da diabetes já estabelecido, a gente é muito difícil achar. Então, Entendi. para falar a verdade, eu vejo mais cistite enfisematose em gato por outros problemas qualquer do que por diabetes. Né? As cistites, não, que o pessoal chama, né, na literatura, de cistites enfisematosas não diabéticas, né? Porque agora estão dividindo entre os Sim, diabéticos e as não diabéticas. Hoje em dia eu vejo mais as não diabéticas do que as diabéticas. Antigamente, a gente pegava muita cistite enfisematosa, né? A gente, que eu estou falando assim, que né, tem as discussões, né, uhum, eu pegava muito cistite enfisematose e ajudava no diagnóstico de diabetes por causa desse achado sonográfico, né? Falava, ó, tem cistite enfisematosa, como é que tá a glicose desse animal, não sei o quê. Hoje em dia eu já não ajudo muito. As poucas vezes que eu vejo, quando eu vejo mais em gato, né, normalmente já vem com o diagnóstico firmado, assim. Então, entendi. aí Aí, às vezes, aqui, a maioria das vezes acontece, né? E aí, diagnóstico firmado, que eu estou querendo dizer assim, já houve uma pesquisa para o diagnóstico de Sim, diabetes, sim. né? Então, tipo assim, você chega e fala, ó, tem uma cistite enfisematosa. Como é que está a diabetes dele, né? O bom, assim, de uma clínica que tem todo mundo junto, né? É o sistema, né? Então, às vezes eu não Sim, preciso perguntar para o cliente, porque ele não sabe, às vezes, o que eu estou sim, perguntando. Então, eu vou lá no sistema e vejo o último exame, e vejo como é que estava o exame do animal, eu vejo a glicose, aí vejo o histórico, não sei o quê. Então, eu já vi que o pessoal testou, né? Então, talvez essa efizema, né? Essa cistite, tem outro fim, tem outra origem, e não, né? Porque já foi diabetes. testado.
Então, ele não é diabético. Entendi. Então, aquilo ali, ou é, no caso do gato, né, comportamental, ou é realmente são as, né, que eu já vi as predileções, né, enfim. Mas antigamente eu pegava mais enfisema, ajudava mais no diagnóstico de diabetes com esse cistite efisematosa. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho pego muito não diabéticos com os poucos com cistite efisematosa, não, nem sempre são diabéticos. Né? Agora, em relação a outra lesão hormonal que leve a cistite efisematosa, não. Normalmente é claro, tipo assim, você pega um animal, acho que foi um que eu peguei com SARS, eu acho, que tinha cistite efisematosa. Aí eu achei que estava mais ligada à baixa de Entendi. imunidade. A condição. Né? É a condição dele de uma forma geral, né? E teve um também, que a nossa querida Flávia Mello foi fazer a tal da ozônio e não me falou, né? Aí eu falei, gente, que cistite efisematosa horrorosa, tá horrível, não sei o quê. Aí foi lá ver o histórico, ele tava fazendo ozonioterapia, com a matei a Flávia, né? Eu falei, caramba, quase que me tinha cistite efisematosa no laudo. Ela fazendo... Gostei. ela fazendo ozônio para controle de cistite recorrente, só que acabou que a gente fez um exame ultrassonográfico para outra coisa, numa janela pequena. E aí eu peguei todo o gás lá, né? Tava excretando pela bexiga. Brincadeira. Mas, enfim. E eu não poderia deixar de esquecer, obviamente, do nosso famoso pâncreas, né? Muitas das vezes a gente liga para vocês, pelo amor de Deus, acha uma pancreatite, acha alguma alteração nesse órgão que justifica um quadro XYZ. E aí eu queria que você dissesse pra gente o que você costuma perceber de alteração num pancreatopata, né? E aí independe, qualquer tipo de alteração que sugira uma pancreatopatia, né? O que esse pâncreas, ele no seu parênquima ou no seu tamanho, enfim, ele vai apresentar para que te sugira uma pancreatopatia, e se tem alteração de imagem quando eu tenho um processo crônico ou um processo agudo. Sim. O pâncreas é um órgão delicado. Vamos Bastante. lá. Lembra, assim, que é uma coisa importante, assim, eu já peguei várias vezes, gente, pâncreas aumentado, espessura em gato pós síndrome de gato voador. E aí não tinha pancreatite, tinha aumento pancreático. E aí você vai buscar, eu achei na literatura relato, falou que pode acontecer de ter aumento pancreático em gato em queda, né, em trauma, e não necessariamente ser pancreatite, né? Tem alterações, você perguntou sobre diferença de agudo e crônico, né? Tem alterações, isso. Você vê alterações ultrassonográficas que te sugerem um processo agudo e um processo crônico, né? Principalmente assim, se você não tem muito acometimento de outros órgãos, né? Então, você tem um pâncreas com aumento de espessura, com diminuição de eco, você não vê muita alteração nas reações adjacentes, mesentério em volta não tem muita reação, você não vê muita alteração, mas o animal tem dor, você põe, que é outra coisa também, né? A avaliação ultrassonográfica não é só o que você vê no monitor, né? É a pressão que você faz na probe, é como que você trabalha com o animal em posicionamento, se ele aceita decúbito, se ele não aceita, enfim, isso tudo ajuda também, né? Então, tipo assim, você viu, o animal tá com dor, tá com espessamento de aumento de espessura, né? Do pâncreas, tem diminuição de eco e tal. Então, você pode considerar um processo agudo. E o crônico, o aspecto é um pouco pior. Assim, você pode até ver pâncreas hipo no crônico, mas normalmente eles têm uma ecotextura mista, tem uma reação mesentérica horrorosa, tem líquido livre, o fígado está muito pior, o aspecto hepático está muito pior, o duodeno está muito pior. Não esquece que o pâncreas está do lado do duodeno, você tem que ver o duodeno, você tem que ver a papila duodenal, você tem que não conseguiu, tenta de novo, sabe? Eu sei que para mim que fica fácil, porque o animal está internado, né? Está com pancreatite, está internado, né? Não tem jeito. Sim. Então,
é mais fácil, porque, tipo assim, eu vejo de manhã, vejo de noite, vejo no outro dia, para tentar ver tudo, né? Para ajudar o colega, né? Para tentar ver qual a causa dessa pancreatite, se é uma obstrução ductal, né? O que está acontecendo com aquilo ali, né? Porque às vezes não é terapêutico só, né? E, enfim, mas tem, o ultrassonográfico, você tem como pelo ultrassom você diferenciar um processo agudo de um processo crônico pancreático. Eu só fico meio com medo, tipo assim, daqueles, os diabéticos, né? Então, eu acho que eu conversei com você sobre o tamanho pancreático, o tamanho do pâncreas dos animais diabéticos, né? Que eu estava começando a me incomodar um pouco, que chegavam os animais com doença pancreática, né? Desculpa, com diabetes diagnosticado, e lógico que diabetes pode levar a pancreatite, pancreatite é diabetes, Sim, né? Não vamos, mas sim. sem histórico de diabetes, de pancreatite prévia, com histórico de diabetes em tratamento. E quando eu olho, assim, uma espessura um pouquinho acima do normal, mas o pâncreas com aspecto normal, o ducto Uhum. pancreático com aspecto normal, aquilo começou a me incomodar, assim, eu não sei se eu comentei com você, se foi com a Flávia, mas eu comecei a observar, eu tô meio que prestando mais atenção nos pacientes diabéticos para ver essa relação de tamanho, para não dar um forinha, tipo, olha, está Entendi. aumentado de tamanho, pode ser uma pancreatite. Né? As lipases específicas também vieram para complementar de uma forma muito Sem legal. dúvidas. Né? Então, assim, o que eu sigo de normalidade de espessamento, de espessura, normalmente cachorro, cães, 1 centímetro de espessura e gato 0,6. Né? Lembrando assim que eu meço sempre o lado direito. Então tem que lembrar que às vezes o lado direito é ótimo, né? A porção direita do pâncreas, né? Lembrando que a porção do corpo e a esquerda ela pode ser um pouquinho maior do que a direita, principalmente em gato. Gato, o pâncreas ele é até mais comprido, ele é mais fácil de você ver até o lado esquerdo do que o lado direito. Ele vai até embaixo, você vê ele assim, lateralizado você vê às vezes você vê o baço, você olha assim, tem aquele rabo, assim, aquela coisa linda, né? Aham. Aí você leva um susto, né? Falei, caramba, que pâncreas, pancreatite, né? Mas calma, né? Sim. Aí vai pro lado direito, mede e tal. Então, eu comecei a dar de cara com gatos, principalmente, com 1,2 de espessura, sem sem histórico de Sem pancreatite, histórico. sem sinais nenhum de pancreatite, aí eu vou ver no histórico animal diabético. Aí você fica, pô, e agora? Essa relação que você está falando é muito boa, porque já começa a suscitar na gente uma observação maior quanto a isso. Isso é muito importante. É. E aí, nesses casos, eu acho importante a avaliação da lipase específica. Sim. Felina, principalmente a quantitativa, né? Uhum. Eu acho importante, assim, porque lembrando que você pode ter diabéticos com pâncreas aumentado, como eu estou falando aqui com Sim. você, mas sem liberação, né? Sim. A lipase está normal. Então, Sim. ou então você está pegando ali o iniciozinho de uma pancreatite causada por uma diabetes. Então, eu acho que é um dado importante, mas ao mesmo Com tempo, certeza. para um relatório ultrassonográfico é complicado. Eu tenho que colocar no meu relatório, tem espessamento de pâncreas. Aí, ultimamente, o que eu tenho falado? Reação pancreática, é possível reação pancreática, não uma pancreatite. Né? Aí daí, mas o que é uma reação pancreática? Vamos avaliar, vamos fazer uma lipase específica para ver isso aí, porque ele não tem aspecto sonográfico de pancreatite, aquela coisa. Agora, tem umas pancreatites que, meu Deus, né? Parece que vem com legenda em neon, né? Você põe assim, meu Deus, como é que tá vivo ainda, né? Assim, põe na internação rápido, correndo, né? E tem Maravilha. outras coisas também que já vi casos de aumento pancreático também em animal com problema de tireoide. Problema de tireoide secretando, né? Uhum. Então, e, Hipertireoidismo mesmo, né? com hipertireoidismo mesmo. Um gato, Então, que você diz? gato. Aumento de tamanho de pâncreas e animal hipertireoideu. Cão, não. Cão nunca peguei.
Perfeito. Não sei se você vai conseguir falar em 2 minutinhos apenas, antes da gente terminar. Estamos chegando ao final, infelizmente. Já? Nossa, Viu como foi rápido? foi rápido. Mas é uma curiosidade... A gente nem falou dos Fala. tumores, que é a pior coisa para adrenal. Eu estou esperando você me perguntar de tumor de adrenal aqui, que isso aí vai Não, isso aí mas- dá um papo de 1 hora, tumor de adrenal. Né? Bom, se o pessoal quiser, porque eu tô só por conta do tempo, se o pessoal quiser, vocês coloquem aí ó, nos comentários, acho tumor tumores indispensáveis. Então, se vocês quiserem, já comentem aí que a gente volta só pra gente fechar com os tumores, tá? Mas coloquem que vocês querem, que a gente vai voltar. Mas eu queria te perguntar... Ah, vamos fazer outra então. Tá. Foi até um laudo, acho que a Juju tá aí, a Júlia tá aí, mas eu já peguei isso em outros laudos também, que eu quase tenho síncopes, vertigem, porque às vezes eu leio aspecto grosseiro do fígado. Aham. Que raio que vocês querem dizer com aspecto grosseiro do fígado? Tem gente que coloca, eu não coloco, não. Mas isso aí é descrito em literatura, tá, gente? Ninguém está inventando, não. Isso eu sei. O aspecto grosseiro que quer dizer é um aspecto heterogêneo, mas heterogêneo, muito heterogêneo, né? Porque o professor Toledo falava até uma coisa na minha época, né? Porque eu sou das antigas. O Evandro Toledo Pisa, ele chegava e falava assim, me irrita muito o subictérico. Ou é ictérico ou não é ictérico. Ele vivia falando isso. Isso eu concordo. Aí ele falou, pô, é subictérico. Mas, tipo assim, a heterogeneidade seria como se fosse um rosto com espinha. Você tem graus de espinhas, não tem? Tem graus de lesão de cutânea por causa de espinha. Então, você pode ter um pouquinho, um muitão. Quando, em geral, quando o pessoal fala que é o aspecto grosseiro, é porque está muitão, está bem heterogêneo, sabe? Bem feio, assim. Às vezes, por isso que eu falo, o relatório, às vezes, é muito infeliz, porque seria muito melhor, é muito melhor a gente pegar o telefone e falar, ó, o negócio tá feio, hein? Não tá bonito, não. Sabe? Às vezes eu faço 2 exames com os relatórios muito parecidos e 2 exames totalmente diferentes, mas o relatório acaba que me limita um pouco até onde eu posso falar, sabe? Eu acho que a relação o WhatsApp veio, então, para facilitar muito, gente. É só pegar e mandar um áudio, sabe? Você não precisa perder muito tempo de pegar, atender telefone, está todo muito, muito ocupado. Manda um áudio, fala, olha, tá muito heterogêneo, hein? Tá heterogêneo, mas tá heterogêneo demais, tá grosseiro, o negócio tá feio, sabe? Ou aquelas lesões nodulares hepáticas, né? Chega e fala assim, olha, para mim isso é uma macronodulação hepática. Insuportáveis essas lesões para mim. Eu falei, pô, tem uma macronodulação, você tem uma hepatopatia macronodular, né? Mas eu estou vendo muita vascularização. E aí, quando você começa a ver muita vascularização, é uma coisa preocupante. Por mais que você tenha um aspecto nodular que sugira só uma macronodulação, não me sugira um processo tumoral maior, que é muito, muito frequente até nos animais com problema de hipotiroideu e hiperadrenocorticismo também. Mas só que você vai ter que ver a vasculatura desses nódulos aí, entendeu? Para ver se isso aí é só um nódulo regenerativo. Às vezes acontece também em animal velho. Você tem aquela boleba branca lá e o negócio é só regeneração, não é nada. E aí, como é que eu vou descrever isso no laudo? Falar assim, olha, tá cheio de macronodulação, mas achei 2 ali que tem uma vascularização tá muito centralizado. Não tem como colocar isso no relatório, sabe? Não tá. Então, aí realmente é o melhor ligar, né? Ligar e conversar. Lida, vamos fazer então o seguinte, gente, vamos deixar essa cereja do bolo para a próxima, para não acabar na nossa cara. Vamos. Já vou terminar aqui e a gente já volta para fazer os comentários finais e falar sobre a cereja do bolo, que é tumor adrenal. Mas ainda tem mais uma outra perguntinha. Tá bom. Não sumam, hein? Apareçam todos. Espero vocês.